Em 1967, ao aterrissar na Terra após completar sua missão, a espaçonave soviética Soyuz, com 2 astronautas a bordo, falha miseravelmente. 10 meses mais tarde, agora conhecemos Gianni, uma psicóloga de renome. Ela está na Universidade de Paris, fazendo um experimento comportamental com uma garotinha, mas eu queria saber se você está preparado para esse experimento. Imagine que alguém te dá uma guloseima muito irresistível e coloca em um prato na sua frente. Aí diz que vai sair por alguns instantes e quando voltar, vai te dar outra guloseima. Só que você só receberá uma segunda se resistir e não comer a primeira. Diga aí, você teria disciplina para esperar e ter 2 guloseimas ou se contentaria apenas com uma? Escreva aí nos comentários. No caso dessa garotinha, ela recebeu um marshmallow. Só que ela parece não ter resistido e se contentou apenas com uma bolinha. Jeanne volta para suas rotinas em casa. Enquanto assiste às notícias do jornal, percebe que o bilionário suíço chamado William Meyer deu uma entrevista dizendo que, apesar de ter perdido alguns membros da tripulação que ele bancou até Marte, ele espera ter sucesso em uma próxima e já está selecionando a nova tripulação da missão que foi batizada de Ulisses. Adivinha quem foi convocado? Sim, ela mesma. Jeanne, a psicóloga brilhante, recebeu um telefonema e foi escalada para ser a terapeuta dos astronautas. 10 meses se passaram. Agora vemos que a tripulação da missão batizada de Ulisses está perto de chegar a Marte. Depois de tanto tempo confinados no mesmo ambiente, algumas coisas aconteceram. Jeanne, por exemplo, está se envolvendo com o capitão da missão, Martin. Mas é tudo muito fisiológico e ela não gosta de levar nada para o lado sentimental. Enquanto isso, Simon, o subcomandante, está se contorcendo de ciúmes de Jeanne com Martin. Isso porque ele se acha o bonitão e não consegue digerir o fato de que Jeanne só tem olhos para o capitão. Todos são reunidos na sala para discutir como será a aterrissagem nas 24 horas que faltam para que a nave chegue em solo marciano. O capitão informa à equipe que eles receberam permissão para aterrissar e pede ao computador da nave para verificar tudo o que é necessário para um pouso suave. Em uma conversa breve com Jeanne, Meyer pergunta se ela já enviou à Terra o relatório psicológico dos membros da tripulação. Ela brevemente menciona que sim, e que já tem o diagnóstico exato de todos, exceto dele próprio, por motivos de ter o bolso cheio de dinheiro e, em tese, não ser necessário avaliar o grau de psicopatia que ele tem. Mesmo assim, ela explica que cada membro desenvolveu algum tipo de transtorno. O subcomandante, Simon, é o principal responsável por desestabilizar o emocional de todo o resto da equipe nos últimos 10 meses. Esse ruivo, por exemplo, o nome dele é Basile e começou a se isolar de todos, optando por comunicar estritamente com a inteligência artificial da nave chamada Irene. Aquele era o quadro claro dos sintomas de sociopatia. Gramá é mais um membro que deixou de comunicar com o capitão. Alessandra desenvolveu depressão por causa da separação com seu marido, o capitão Martin. O próprio capitão, embora firme, estava tendo suas decisões influenciadas em virtude da separação com sua esposa. E, claro, por seu envolvimento com Jeanne. Mas isso ela não conta, embora todos saibam muito bem que ela é talarica. Diante dessas condições, Jeanne acredita que não é seguro que eles pousem em Marte. Meyer diz a ela que, na verdade, ele não diz nada. Isso porque o capitão dá a ele a palavra. Então ele tem a oportunidade de falar não só para ela, mas para todos os outros membros. Meyer então revela que passou 4 anos se preparando para esta jornada, sacrificando quase todo o seu dinheiro para esse propósito. Porém, os americanos conseguiram chegar lá 2 semanas antes. O problema é que a Terra não recebeu notícias da tripulação americana. Mas, de alguma forma, o bilionário diz aos tripulantes que os americanos são parceiros deles. Talvez por isso ele conseguiu uma gravação em vídeo dos tripulantes daquela missão. Mas quando ele coloca o vídeo, ao invés de terem uma boa notícia, os tripulantes da missão americana informam que estavam em apuros e que pousar em Marte pode ser fatal, sugerindo que não visitem aquele planeta. Estranhamente, a gravação teve poucos minutos antes de ser finalizada.
Isso gerou certo desconforto entre os tripulantes da Ulysses, que agora estão em uma queda de braços com Meyer. Mas como o dinheiro sempre fala mais alto que o bom senso, o bilionário obriga todos a concluir a missão e declara que a aterrissagem ocorrerá de qualquer maneira. O computador de bordo começa os procedimentos para o pouso que ocorrerá em 30 minutos. No entanto, um evento inesperado ocorre. A nave não se separa do sistema de transporte e o sistema falha. A única saída é realizar a separação manualmente, ou seja, sair da espaçonave e fazer isso enquanto entram a toda a velocidade na atmosfera de Marte. Só que ninguém quer fazer isso. Claro que não. Imagina só, eles não são doidos e nem burros de arriscarem a própria vida. Mas o problema é que se isso não for feito, a nave vai sair da zona de gravidade zero e despencar feito uma pedra até se espatifar no chão. A árdua tarefa sobrou para o comandante da operação, que se aventurou no espaço para desacoplar o módulo. Mas nesse momento, o ônibus sai da zona de gravidade zero e entra na atmosfera de Marte, derretendo tudo o que não for tão sólido. O resultado foi o que todos já esperavam. Os equipamentos de segurança do capitão derreteram e ele foi jogado para a queda fatal. Todos entram em pânico tentando fazer alguma coisa. Mas nesse momento, eles têm que decidir entre salvar o comandante e pousar em segurança. Isso porque o oxigênio e o combustível estavam limitados por causa do pouso. Mesmo com a difícil decisão de deixar o comandante para trás, eles tiveram uma dificuldade em pousar a nave devido a um erro do sistema que causou uma falta de energia. Agora, eles só podem contar com o pouso manual. O computador de bordo entra em modo de suspensão e os astronautas precisam seguir apenas os seus estímulos visuais. Quando finalmente conseguem ver o solo, conseguem pousar em segurança ao liberar todo o combustível. Sem o computador de bordo e o sistema de suporte de vida, eles têm apenas um dia para sobreviver. Alessandra lamenta a fatalidade com seu marido. Agora a nave não pode retornar à órbita por causa do excesso de combustível que eles usaram para pousar com segurança. A única opção é esperar que os painéis solares alimentem os geradores, mas há uma tempestade na superfície e isso levará 2 dias. Mas você se lembra que eles só têm menos que isso para permanecerem vivos. Resumindo, eles não têm tempo. Neste ponto, Simon menciona a nave americana Zeta One, dos americanos, que chegou 2 semanas antes. Provavelmente caiu, mas deve haver baterias restantes. O veículo parte em uma jornada, enquanto aqueles que permanecem na nave tentam reiniciar o sistema. Basile, que é o engenheiro, se lembra que a inteligência Irene tem uma função de economia de energia, mas para isso acontecer, ele precisa conseguir reativar o computador de bordo. Então ele rapidamente força uma inicialização. Mesmo com todos os esforços, o sistema não se inicia. Enquanto isso, no veículo, a equipe encontra os destroços da espaçonave americana e um painel solar em bom estado, mas não há sinal da tripulação americana. Entretanto, quando os astronautas retornam, avistam uma pessoa inconsciente em um traje espacial. Apesar do suprimento de oxigênio estar quase se esgotado, Jane insiste em transportar a pessoa. Nas proximidades, eles encontram a caixa preta da espaçonave americana. A equipe chega à nave, mas um engenheiro chamado Ian se recusa a deixar eles entrarem, afirmando que 4 sobreviventes são melhores do que 8 corpos. Ele acabou de tomar a decisão que só beneficiaria a ele mesmo e aos outros 4 ocupantes. Alessandra tenta persuadir ele, mas Ian se mantém firme. De repente, o astronauta que eles resgataram acorda. Ao mesmo tempo, Basile consegue finalmente reativar Irene e faz as portas se abrirem. Após um interrogatório, o astronauta encontrado não sabe nada sobre a tripulação americana e afirma ser Vladimir Kamarov, um cosmonauta soviético nascido em 1927 em Moscou. Segundo ele, a missão que tripular cumpria ordens do governo da União Soviética. Ele não sabe como foi parar ali, mas não está disposto a revelar segredos. Kamarov, ao ser interrogado sobre quem é o atual presidente dos Estados Unidos, responde com confiança que é Lyndon Johnson. As perguntas são consistentes, mas Jane suspeita
de que Kamarov possa estar sofrendo do transtorno de estresse pós-traumático. Os astronautas enviam uma mensagem para a Terra e recebem uma resposta da corporação americana Zillion, afirmando que não havia russos em sua missão. A tripulação da nave Ulisses tenta entender a situação. Como Kamarov, tido como falecido em 67, acabou em Marte após todos esses anos, seria ele um viajante do tempo ou um ser extraterrestre? Ginny é encarregada de interrogar Kamarov para tentar descobrir novas informações. Mas quando ela entra na sala, embora ele estivesse calmo, a conversa soa um pouco rude e ameaçadora. Kamarov tenta desestabilizar ela, dizendo que para entrar na sala onde ele estava, Jane deveria estar com máscara de proteção, já que ele estava em quarentena. Ela ignora, dizendo que não foi informada desse protocolo e continuar sua investida. Mas antes mesmo de falar qualquer outra coisa, Kamarov diz a ela que já respondeu todas as perguntas necessárias. Ele disse quem é, quando e onde nasceu. Então ele sugere que faça perguntas mais produtivas. Ela poderia perguntar se ele está com fome, por exemplo. Assim, ela descobre que o homem precisava do básico: comida. Ela vai buscar comida enquanto os outros tentam entender o que realmente aconteceu. Enquanto isso, Basile finalmente quebra o silêncio e vai falar com a geologista Eva Miller. Enquanto eles conversam, surge a ideia de que Kamarov estivesse esperando por eles. Não era por acaso que ele apareceu ali, mas quanto mais eles descobrem sobre Kamarov, menos eles entendem. Isso porque os registros apontam que ele foi enterrado há 50 anos. Kamarov, estranhamente, recebe essa notícia com bastante calma. Enquanto isso, o estado da nave, embora tenha atingido estabilidade, permanece delicado porque os motores não funcionam e não há combustível, fazendo a ideia de retorno impossível. A tripulação continua de olho em Kamarov, mas de algum modo ele desaparece repentinamente. Todos procuram por ele dentro da nave, já que não há sinais de que a porta tenha sido aberta. Foi quando as pessoas descobrem que seu traje espacial está desaparecido. Uma parte da tripulação parte com o veículo usando a inteligência da Irene para seguir o rastro de calor. Kamarov é procurado por todos os lugares possíveis de acordo com o rastro de calor registrado pela Irene. Mesmo assim, perguntas assombram o grupo. Afinal, o homem apareceu do nada e também conseguiu ir embora do nada. A porta da espaçonave não foi aberta e, mesmo assim, ele conseguiu passar. Enquanto isso, no laboratório, Alessandra faz o rastreio do DNA de Kamarov, mas ela descobre algumas coisas estranhas no material coletado dele. Primeiro, que ele realmente é Kamarov, aquele que faleceu há 50 anos. Mas o que mais chamará a atenção dela é que as amostras revelam existir uma terceira espiral na estrutura. Isso é incomum para qualquer espécie viva já conhecida. Assim, Alessandra reporta o caso para Simon, que agora lidera a equipe. Segundo ela, Kamarov não é e nem nunca foi um humano. A equipe deixa o veículo e continua sua jornada em busca do desaparecido a pé. Eventualmente, eles encontram Kamarov parado ao lado de uma espécie de poço. Curiosamente, ele parece que estava esperando pela equipe lá naquele lugar. Jane se aproxima enquanto ele diz uma frase enigmática. Marte esperava por eles há muito tempo. Rapidamente, ela percebe uma pequena pedra em formato de pirâmide em cima do poço. Mas e você? O que acha que vai acontecer nessa missão? Será mesmo que Kamarov é um alienígena ou apenas um humano geneticamente modificado para resistir às condições do planeta vermelho? Deixe abaixo seus comentários e sua visão sobre essa fabulosa série de 2017 chamada Missions. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.